Bem, irmãos, graça e paz mais uma vez. Estamos aqui ao vivo no YouTube. Vamos iniciar nossa série Doutrinas Bíblicas, Doutrinas Básicas do Cristianismo. Semana passada eu lancei um vídeo aqui perguntando se você sabe quais são as doutrinas fundamentais do cristianismo e muitas pessoas gostaram, pessoas curtiram o vídeo, houve um bom número de visualizações. Então, eu decidi fazer essa série tratando de cada doutrina. Cada dia nós vamos tratar de uma doutrina diferente. A carta aos Hebreus, no capítulo 6, no versículo 1 e 2, o autor de Hebreus diz que as 6 doutrinas, arrependimento de obras mortas, a fé em Deus, a imposição de mãos, a doutrina dos batismos, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno, eles configuram o fundamento do ensino de Cristo, o fundamento do cristianismo, né? Algumas versões chamam de pedras fundamentais, outras versões chamam de os princípios elementares da doutrina de Cristo. Mas a verdade é que essas 6 doutrinas, elas são as pedras, o alicerce de todas as outras doutrinas do cristianismo, ok? E eu sei que esse assunto de doutrina é um pouco complicado de algumas pessoas entenderem pelo fato de que muita gente acha que cada igreja tem a sua doutrina e que cada igreja estabelece a doutrina que quer, o pastor que estabelece a doutrina, mas na verdade, irmãos, não são os pastores que estabelecem a doutrina, quem estabelece a doutrina é a própria palavra de Deus. A própria palavra é o fundamento da doutrina. No princípio do Evangelho de João, no capítulo 1 e no versículo 1, João disse: No princípio era o Verbo, a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. João Batista, ao avistar Jesus, ele disse que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus é o Verbo de Deus. Jesus é aquele que é a palavra viva, a palavra encarnada. Então, a doutrina do cristianismo não é o que cada denominação decide por acreditar ou por praticar, mas doutrina é aquilo que a palavra de Deus ela estabelece para as nossas vidas, ok? Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, o apóstolo Paulo disse assim: Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Perceba, a escritura é inspirada. Essa palavra inspirada significa literalmente soprada por Deus. E ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, com o propósito de que o homem de Deus, não está falando apenas de sexo masculino, mas a pessoa de Deus, ela seja perfeita, ou seja, completo, pleno, absoluto, no sentido de capacitado, de empoderado, né? Perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, o que nos habilita para toda boa obra é a palavra de Deus. E essa palavra aí, ensino, né, que em outras versões fala de doutrina, é a palavra grega didaquê, que significa aquilo que é ensinado, doutrina, o ensino a respeito de alguma coisa, ok? E aí, como é que a gente pode definir uma doutrina bíblica? Será que uma doutrina ela se baseia numa revelação? Ela se baseia num anjo que desce do céu e nos diz sobre alguma doutrina? Ou ela se estabelece na própria palavra de Deus? Nós definimos doutrina como a totalidade daquilo que a Bíblia ensina a respeito de um assunto, de Gênesis ao Apocalipse. Uma doutrina ela não é baseada apenas em um versículo bíblico, em um texto bíblico, mas ela é baseada em toda a Escritura. Em toda a Escritura. A Bíblia não se contradiz. Então, a doutrina bíblica a respeito de um assunto, ela vem com uma linha do Gênesis ao Apocalipse. Vou dar um exemplo para vocês, a doutrina da salvação. A doutrina da salvação, de Gênesis a Apocalipse, só existe uma doutrina. Quem é o Salvador? É Jesus, o Messias, o enviado de Deus.
ok? E aí, o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 15, versículo 4, que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino. Aleluia. O primeiro princípio da doutrina bíblica é que o alicerce da doutrina, o fundamento, é a própria Bíblia. A doutrina não se fundamenta no dogma da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, nas denominações, nas interpretações dos homens, na dogmática teológica. Ela se fundamenta na Bíblia, ok? E aí temos três características da doutrina bíblica. Que, primeiro, ela é imutável. Doutrina bíblica não muda, doutrina bíblica ela não muda com o tempo. Ela é imutável. Que a Bíblia diz, ela é independente do tempo, independente da cultura, independente do tempo que nós vivemos. Segundo, ela é atemporal, ou seja, ela não muda com o tempo, ela não se modifica, ela não se adapta. É exatamente o contrário. Quando Paulo pregava o evangelho, lá na Judéia, no mundo grego-romano, a salvação se dava por meio de Jesus Cristo. E hoje, 2000 anos depois, a salvação se dá por meio de Jesus Cristo. Ok? E terceiro lugar, a doutrina, ela transcende culturas. Ela não simplesmente não se adapta às culturas, é exatamente o contrário. Ao longo da história da igreja, nós vemos o evangelho, o cristianismo moldando culturas. E é isso que deve acontecer, e não o contrário. O evangelho não se adapta à cultura, é a cultura que deve ser moldada por meio do evangelho. Amém? Da doutrina bíblica. Qual é o valor da doutrina? Para que eu quero saber de doutrina, pastor? Por que eu preciso aprender sobre doutrina? Doutrina não é uma questão dos pastores, de quem ensina, não é algo muito complicado. Irmãos, o conhecimento doutrinário é essencial para o pleno desenvolvimento do caráter cristão. Por exemplo, a doutrina de Deus, a teologia propriamente dita. Quando nós conhecemos a doutrina de Deus, quando nós conhecemos o que a Bíblia revela sobre a pessoa de Deus, o caráter de Deus, as ações de Deus. Então, a nossa fé, ela é fortalecida quando nós conhecemos quem é Deus, o Deus a quem amamos, o Deus a quem servimos, o Deus a quem adoramos, por meio daquilo que a Bíblia diz. Tem muita gente atribuindo a Deus uma ação que não é característico de Deus, não faz parte do caráter de Deus, ok? Por exemplo, a Bíblia diz que Deus é bom e a sua misericórdia se renova a cada manhã. Então, as ações de Deus são permeadas, recheadas de bondade e de graça. Amém? Então, isso é importante, porque para que a gente possa desenvolver o nosso caráter cristão e, consequentemente, a nossa fé. O conhecimento doutrinário, ele é um baluarte, uma fortaleza contra o erro. Em Mateus, capítulo 22, versículo 29, o Senhor Jesus disse para os judeus que na época estavam interrogando Jesus a respeito de um assunto. Ele disse: "Vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus." Então é tão importante a gente conhecer as Escrituras quanto conhecer o poder de Deus. E uma vez que a gente conhece as Escrituras, isso serve como uma fortaleza contra os erros, as heresias, os erros doutrinários que é tão comum em nossos dias. Ok? Em terceiro lugar, o conhecimento doutrinário é uma parte necessária do equipamento de quem ensina a palavra de Deus. Talvez você esteja pensando aí, tá vendo? Eu não disse agora há pouco que a questão doutrinária é uma questão que serve apenas para os pastores, para os mestres, para os professores, para os teólogos. Irmãos, a Bíblia diz que nós devemos estar preparados para dar razão da nossa fé a tantos quantos nos perguntem, nos questionem. Então, se nós devemos estar preparados, o conhecimento doutrinário é um conhecimento que deve estar acessível a todo cristão. Não importa se você nasceu de novo semana passada ou se você já tem 20, 30 anos de crente. O importante é você conhecer aquilo que a palavra de Deus diz sobre aquele determinado assunto e sobre as doutrinas bíblicas.
ok? Isso é muito importante. Um raio-x dessas 6 doutrinas que nós vamos listar aqui agora, como a série já está dizendo, são doutrinas básicas, ok? Doutrinas fundamentais. Nós não vamos nos aprofundar, vamos apenas citar elas para que a gente possa crescer, construir sobre esse fundamento. A princípio, nós estamos lançando os fundamentos da doutrina cristã, ok? Como eu disse agora há pouco, essas 6 doutrinas, que é arrependimento de obras mortas, a fé em Deus, o ensino dos batismos, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno, elas são os fundamentos, as pedras fundamentais da doutrina cristã. E também nós podemos dividir elas em 3 pares, sendo o primeiro par, arrependimento de obras mortas e a fé em Deus, o início da vida cristã, ok? Quando Jesus começa a pregar o evangelho, ele começa a pregar dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Os apóstolos pregaram sobre arrependimento. Paulo disse em Atos capítulo 20, quando ele manda chamar de Mileto, manda chamar os presbíteros de Éfeso, ele diz que o seu ministério ele tinha como fundamento o arrependimento para com Deus e a fé em Jesus Cristo, ok? Então, o arrependimento é uma doutrina bíblica e a fé em Deus. O ensino de batismos, ou a doutrina dos batismos, e a imposição de mãos como desenvolvimento da vida cristã. À medida que nós crescemos, que nós desenvolvemos, nós vamos entendendo e vivendo e desfrutando dessas doutrinas, ok? E as últimas 2 doutrinas, que é a ressurreição dos mortos e o juízo eterno, como o fundamento, o final, né? O destino final da vida cristã, ok? Isso é importante a gente entender. Então, nós vamos falar um pouco agora sobre arrependimento de obras mortas. A palavra arrependimento vem do grego metanoia. A palavra metanoia, ela tem um significado que é mudança de mente, mudança de pensamento, mudança de cosmovisão. Antes nós víamos o pecado, o mundo, as coisas que eram contra Deus como normais, e agora, pela luz do Espírito Santo, pela luz do Evangelho em nossas vidas, nós percebemos agora que precisamos de Jesus, né? E nos arrependemos da nossa vida passada, do pecado da incredulidade, que é o pecado principal, e de todos os outros pecados. A palavra também significa arrependimento, significa conversão, significa remorso, ok? E essa expressão arrependimento de obras mortas, elas têm um significado de obras que levam à morte, né? A nossa prática, a nossa religiosidade, que na verdade mais nos afasta de Deus do que nos aproxima de Deus. Porque a palavra religião, ela vem do latim religare, que significa o homem tentando alcançar a Deus pelos seus próprios meios, pelos seus próprios méritos, pelos seus esforços, pelos seus sacrifícios, como nós vemos em todas as religiões, né? O esforço humano para conquistar a sua salvação ou para conquistar a sua entrada no plano espiritual. No cristianismo é o inverso, totalmente, porque o próprio Jesus disse para Nicodemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é importante a gente entender que arrependimento é arrependimento das obras que levam à morte, ok? De obras que não têm valor nenhum diante de Deus e nós devemos nos arrepender dela, ok? Por que a necessidade do arrependimento? Tem muitas pessoas que ficam ofendidas quando se prega arrependimento na igreja, porque grande parte dos cristãos acha que o arrependimento é só para as pessoas que ainda não receberam Jesus, só para os incrédulos, por assim dizer, só para os não cristãos. Mas o arrependimento é necessário tanto fora da igreja como dentro da igreja. Primeiro, porque o homem pecou e foi separado da vida de Deus, provando a morte espiritual. Nós vemos isso através do livro de Gênesis, no capítulo 3, quando Adão e Eva pecam e morrem espiritualmente. Isaías capítulo 59, versículo 1,
É um texto que diz que a mão do Senhor não está encolhida, que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, que não possa ouvir, mas os pecados e as iniquidades fazem separação entre o homem e Deus e impede que Deus ouça a sua oração. Ok? Paulo disse em Romanos capítulo 5, versículo 12, que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte. A morte, queridos, não é deixar de existir. A morte é estar separado. Assim como o espírito é separado do corpo na morte física, o homem morto espiritualmente, ele está separado de Deus. Quando Deus cria Adão e Eva, lá no início, o projeto original de Deus era que o homem desfrutasse da sua vida contínua, ok? Mas o homem pecou e morreu, não apenas naturalmente, fisicamente, mas morreu espiritualmente, porque a morte física é consequência da morte espiritual. E aí, nós vemos, por exemplo, várias pessoas que pregaram sobre arrependimento. João Batista começa o seu ministério pregando sobre arrependimento, e ele diz que foi enviado pelo Senhor para preparar o caminho do Messias, o morto por Herodes. A Bíblia diz que Jesus começa a pregar e prega o arrependimento. Pedro, em Atos capítulo 2, versículo 38, prega o arrependimento. Paulo prega o arrependimento e assim por diante. Então, a doutrina do arrependimento é uma doutrina importantíssima, tanto para aquela pessoa que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, como para você que é crente, como para você que já aceitou Jesus. O arrependimento, o Senhor nos chama ao arrependimento, o arrependimento de viver uma vida morna, o arrependimento de viver uma vida de incredulidade, o arrependimento de viver uma vida preocupado com as questões dessa vida, o arrependimento para voltar-se para Deus, ok? Se você está nesse dia, hoje, se você está vivendo uma vida longe de Deus, mesmo sendo cristão, mesmo estando frequentando os cultos da sua igreja, mas você está longe de Deus, e eu sei que tem pessoas me ouvindo agora que estão nessa situação, ok? Você precisa se arrepender. E o que é arrependimento? É um sentimento? Arrependimento é quando a gente chora com remorso por ter feito algo que nós não deveríamos saber? Não. Arrependimento tem isso. Tem o elemento do remorso, tem o elemento das lágrimas, do choro, da dor por ter ofendido a Deus, por ter errado algo, mas o verdadeiro arrependimento é quando nós saímos daquele lugar de rebeldia, de pecado, de desobediência e voltamos para o lugar onde nós nos sujeitamos ao governo de Jesus Cristo, ao senhorio de Jesus Cristo e à vontade de Jesus Cristo. Lembre-se que Paulo disse que nós precisamos confessar Jesus como Senhor da nossa vida, crendo no coração. Romanos capítulo 10, versículo 10. Porque com a boca se faz confissão para a salvação e com o coração se crê para a justiça de Deus. Amém? Então, espero que essa pequena explanação tenha abençoado a sua vida. Não esqueça de compartilhar o nosso vídeo, me enviar para os seus amigos, para os seus colegas, para os seus irmãos da sua igreja, seus colegas de trabalho, seus parentes, ok? E aproveite, deixe o seu like para nos ajudar no nosso canal. Deus abençoe a sua vida, queridos. Um forte abraço e até mais.